Olá, tudo bem? Então, o objetivo aqui dessa conversa que a gente vai fazer hoje é falar um pouco, esclarecer algumas dúvidas, conversar com vocês aqui sobre o período do Café Filho, né? O que é esse tal do período Café Filho? É um lapso de tempo aí da formação econômica do Brasil, que vai ali entre 1954, a partir da metade de 54, até o começo de 1956. Estou falando 30 de janeiro, especificamente de 56, que é quando vai assumir um outro governo, que é o governo do Juscelino Kubitschek. Então, o governo Café Filho, né, esse governo do Café Filho, ele vai ocorrer justamente porque o Café Filho, ele é o vice-presidente do Getúlio Vargas. E como vocês devem ter visto aí quando vocês responderam a última questão a última questão que nós fizemos aí sobre o final do governo Vargas, a gente verificou que era um período bem conturbado. Você tem um processo inflacionário relativamente agudo, você tem problemas sociais importantes, você tem problemas políticos relativamente importantes, e esse conjunto de problemas vai acabar levando aqui ao tal do suicídio do Getúlio Vargas, que vai ocorrer em 24 de agosto de 1954. O sucessor dele justamente o Café Filho. Então a gente justamente está aqui para falar um pouco sobre isso, sobre esse final do governo Vargas, esse início do governo Café Filho, e vamos ver como é que a gente consegue aí fazer isso mais ou menos na casa de 30 minutos. Nós temos aqui 24 slides, vamos ver se a gente consegue nesse tempo. Então tá, qual é a nossa situação aqui em 1954? Getúlio Vargas se matou, e aí você vai ter aqui um período histórico que é conhecido como interregno Café Filho. O que é o interregno? É uma interrupção, um interlúdio, uma interrupção entre um mandato do governo Vargas, até chegar ao seu sucessor, de fato, que é aquele que vai ser eleito nas urnas, que é o Juscelino Kubitschek, que assume em 31 de janeiro de 1956. O que vai acontecer nesse período? Basicamente, você vai ter aí mais ou menos 18 meses em que 3 pessoas vão se suceder no poder. A ordem sucessória no Brasil naquele momento era essa aqui. Você tinha um presidente, como a gente sabe, ele se matou. Aí quem vai assumir é o vice-presidente, o tal do Café Filho, que vai ter um problema de saúde, vai ficar mais ou menos um ano e 2 meses no poder. Vai assumir aqui o presidente da Câmara, né, o Carlos da Luz, ou Carlos Luz, vai ficar pouquíssimos dias, vai tomar um golpe militar, logo na sequência ele vai sair 3, 4 dias, e aí vai assumir o presidente do Superior Tribunal, que é o senhor Nereu Ramos, que vai dar continuidade aí mais 3 meses, 4 meses aí do governo. Então aqui, Café Filho assume em 24 de agosto e termina em 8 de novembro, né? 24 de agosto, quando justamente o Getúlio Vargas cometeu suicídio. O Carlos Lula ele vai ficar entre 8 de novembro até dia 11, governo extremamente curto, e vai tomar um golpe aqui dos militares. Depois vai assumir, depois disso, Nereu Ramos, que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça. Nós temos aqui, lateralmente, um link que pode levar os senhores depois a uma breve história aí sobre esse período do Café Filho, esse período conturbado, digamos assim, da história do Brasil. Do ponto de vista econômico, o que está acontecendo aqui no período do Getúlio Vargas? Conforme a gente já viu e já leu isso em textos, foi objeto de atividades que a gente fez em sala de aula, o Brasil estava numa situação bastante complicada, particularmente a partir de 1951, no que concerne o seu balanço de pagamentos. A gente está incorrendo aqui 1951, em especial 1952, em déficits bastante significativos.
que significa esses déficits? Significa dizer que para financiar esse déficit, ou a gente vai ter que exportar mais, ou a gente vai ter que pedir dinheiro emprestado, ou a alternativa que de fato vai acontecer, a gente vai acabar atrasando pagamentos, vai de novo incorrer em atrasos comerciais, como aconteceu lá na década de 30. Né? A gente conseguiu corrigir isso aqui em 1953, depois que o Oswaldo Aranha assumiu. A gente tem um pequeno superávit aqui, que depois de 1954 vai declinar de novo, por causa basicamente dos problemas que a gente vai ter aqui de financiamento do nosso café, de financiamento do nosso balanço de pagamentos, e também pela necessidade, pela dificuldade que a gente tem de trazer recursos externos. O que mais é problemático no Brasil? Aqui, você tem aqui um setor público que está descontrolado. A gente tinha feito aqui no governo Getúlio Vargas, a gente tinha conseguido aqui um certo superávit primário inicialmente, depois esse superávit ele se perdeu, passamos a ter déficit, o governo está gastando muito. E o pior não é nem a situação do governo federal, que é o que esse quadro aqui ilustra, é a situação dos governos estaduais e dos governos municipais. Que a gente, conforme a gente pode ver aqui, particularmente a partir de 1951, 52, as despesas vão aumentando, vão não crescendo, enquanto as receitas não acompanham de maneira significativa, o que vai levar aí a algumas pressões inflacionárias. A gente vai ver que depois da tentativa de correção desses déficits aqui, em princípio, a ideia é você terminar essas pressões inflacionárias, mas ele também vai gerar alguns problemas bem importantes aí no que concerne a queda no crescimento econômico. Aqui a situação nossa, no forma geral, isso é um padrão no Brasil, taxa de crescimento ela é bem razoável, que o Brasil crescendo aqui, o PIB geral, esse de amarelo, no período aqui dos anos 50, 4,9, 7,3, 4,7, 7,8, é um crescimento bem razoável, mas com uma série de distorções ocorrendo em função da processo inflacionário e dos problemas no balanço de pagamentos. Conforme a gente pode verificar aqui nesse crescimento, você vai ter aqui, esse aqui é produto agrícola, não é? Muito bom em 52 e em 53 nem tanto assim. A gente percebe que o produto industrial vai não crescendo, isso é o que a gente já chamou aqui em aulas anteriores de alteração do centro dinâmico da economia, a indústria sempre crescendo mais do que o PIB, significando dizer que cada vez a indústria vai ocupando um papel mais importante. E para a gente ter uma economia que a gente já está tendo, uma economia um pouquinho mais sofisticada, a gente vai ver aqui aparecendo o setor de serviços, né? Esse aqui em vermelho, ocupando espaço importante aí no nosso, na composição do nosso produto interno bruto. Por outro lado, a gente vai ter aqui um processo inflacionário agudo. A gente já tinha falado com vocês aqui sobre esse crescimento inflacionário, né? Cresce, declina. Cresce e declina. Isso aqui são políticas de estabilização, depois cresce de novo, você dá um gol aqui, a economia cresce, vai crescer a inflação junto, aí você dá um stop. Esse aqui foi no final do governo Dutra, conforme a gente fez uma pergunta sobre isso. Esse aqui o governo Getúlio Vargas, até 1954, você teve aqui uma leve alteração. Esse aqui a gente está falando do período do Oswaldo Aranha, depois a inflação começa a crescer de novo, e aí o Café Filho vai herdar esse processo inflacionário. Do ponto de vista das exportações, que é uma tremenda de uma necessidade, a gente viu que você está tendo um problema lá no balanço de pagamento de 54, isso se deve basicamente ao nosso problema com o café. Café em 1954, essa coluna em vermelha, café em 53, essa coluna aqui em verde. Então, como a gente pode perceber, o que a gente está vendendo de café em 54 é bem menos do que a gente vende em 53. O que está acontecendo aqui? Basicamente, a gente vai ter uma quebra aqui na oferta de café no Brasil, né? Uma safra ruim, e isso faz com que os preços internacionais aumentem. Aí você vai falar, bem, então compensou. Não compensou, porque nosso principal cliente internacional, os Estados Unidos, eles boicotaram o café devido ao preço alto, e a gente ficou com dois problemas, safra pequena e preço baixo, porque a gente teve que baixar preço para continuar
vendendo. Significa dizer que nossa receita aqui de exportação ela vai declinando, e é por isso que a gente vai ter um déficit na balança comercial bem importante lá em 1954. Então, você veja, 54, quando o Getúlio se suicida, a gente tem uma série de problemas políticos e uma série de problemas aqui econômicos. Então, a gente está vendo aqui o que está acontecendo com a balança de pagamentos, o que está acontecendo com a produção cafeeira, o que está acontecendo com a inflação. Né? E é nesse melê aqui que vai assumir o Café Filho. E o Café Filho, apesar dele ter ficado aqui pouco tempo no poder, está falando aí de 1 ano, 2 meses, 3 meses mais ou menos, ele vai ter 2 ministros da economia, e esses indivíduos vão fazer políticas completamente diferentes umas das outras. Primeiro, Eugênio Goudin vai tentar uma política ortodoxa para controlar a inflação, tentar baixar consumo também para ver se acerta o problema do balanço de pagamentos. Depois, na sequência, vai entrar aqui o José Maria Whittaker, que vai praticamente desfazer tudo aquilo que o Goudin fez. Porque, evidentemente, a política do Goudin, ele resultou em alguns problemas lá na frente. O Eugênio Goudin, como vocês conhecem, é aí o patrono aí do centro acadêmico do Mackenzie, é um economista de recorte liberal. Aí, toda vez que você tem um liberal no governo, você tem um problema inflacionário, você vai tentar resolver isso através de políticas econômicas ortodoxas, não é? Qual é a política econômica? Basicamente, tentar conter o gasto do governo, ao mesmo tempo que tenta aumentar receita, e também tenta fazer uma política monetária restritiva, através de diminuir a expansão da moeda e contenção do crédito. Além disso, o Goudin vai fazer outras coisas, ou o Goudin vai fazer outras coisas, que é também tentar resolver o problema do balanço de pagamentos. O que ele vai fazer, basicamente? Vai fazer uma negociação com a comunidade financeira internacional. Lembrando que aqui, nesse momento, você já tem o Fundo Monetário Internacional. O que mais ele vai fazer? Ele vai tentar fazer uma política relativa ao capital estrangeiro. Isso aqui, basicamente, com aquela instrução 113 da SUMOC, que é o objeto da nossa questão. A gente vai esperar você estudar de novo, depois lá no governo Juscelino Kubitschek a gente retoma. E vai fazer também uma política de estabilização, ou de tentativa de estabilização, de verificar que essa política não é muito exitosa pelo tamanho do problema econômico que derivou dela. Então, do ponto de vista da negociação, isso é necessário, porque a gente tem lá um problema no balanço de pagamentos. Então, o que a gente vai ter aqui é um colapso do preço do café, já apontamos aí nos slides anteriores. Aí você vai gerar uma crise cambial. Mostramos lá que em 1954 nosso balanço de pagamento está apresentando um déficit muito significativo. Aqui, basicamente, o café é um produto muito importante ainda para o Brasil, porque ele ainda representa 60% das exportações do país. Os outros 40% ainda são produtos primários, não é isso? E aí, o que o governo vai tentar fazer para tentar vender mais? O que faz sempre. Você está perdendo o câmbio, está perdendo moeda internacional, você vai desvalorizar o câmbio para tentar ganhar competitividade. Agora, o café ele tem uma característica que é peculiar dele, que é um produto com baixa elasticidade da demanda. Então, quando você desvaloriza a moeda, ele fica um preço mais baixo lá para o mercado externo. Todavia, esse preço mais baixo, ele não é compensado pelo aumento da quantidade, que é uma coisa característica de um produto que tem baixa elasticidade da demanda. Portanto, a gente vai ter uma receita ainda baixa, mesmo com os preços mais baixos, e, consequentemente, vai gerar os nossos problemas aí na balança comercial, que vai derivar problemas no balanço de pagamentos. Por outro lado, o Goudin também vai tentar fazer uma negociação externa para ver se consegue, já que a gente não está conseguindo dinheiro pela via da balança comercial, tentar conseguir algum recurso aqui pela via do fluxo de capital pela balança de capital, através de empréstimos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma negociação, vai fazer uma reunião com o FMI, e aí a gente vai conseguir o seguinte resultado. Ele vai conseguir aqui 80 milhões em créditos novos, ao mesmo tempo ele vai renegociar algumas coisas que a gente deixou de pagar no passado, mais 80 milhões, e por outro lado vai tentar, ou conseguiu aqui, mais 200 milhões de crédito com bancos privados de uma forma geral.
Bem, o que significa isso? Em termos de dinheiro novo, a gente está falando de 300 milhões, mais ou menos. Se a gente voltar aqui para o slide do nosso balanço de pagamento lá atrás, a gente vai ver que isso é absolutamente insuficiente. Que a gente vai ver aqui, só o déficit aqui de 1954 está dando 203 milhões, fora o déficit acumulado em 1952, fora o déficit que foi acumulado aqui em 1951. Então, você veja que a gente está pegando dinheiro, mas o dinheiro vai entrar e, basicamente, vai entrar e vai sair. Não vai resolver muito o problema do Brasil pela via da entrada de movimentação de capitais, pelo menos não pela via do fluxo de empréstimos de uma forma geral. Então, voltamos aqui para o nosso slide, retornando. Então, ele vai tentar fazer uma negociação internacional. Em dinheiro novo aqui, ele vai conseguir apenas 280 milhões e isso não é suficiente. Do ponto de vista... bem, uma outra coisa que a gente falou, que a gente vai perguntar lá na frente, é a tal da instrução 113, que nós temos um link para quem quiser chegar e conhecer um pouquinho mais, vai ajudar vocês a responder a questão lá na frente. Do ponto de vista da política para contenção de gastos, o GI vai fazer uma política ortodoxa, como a gente falou. Quem é que pode fazer política econômica no Brasil? Basicamente, como vocês devem saber, a gente ainda não tem um Banco Central. O Banco Central ele vai ser criado só depois de 10 anos desse momento histórico aí. Quem faz a política é SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, uma instituição que tinha sido recém-criada ali no período do final do governo Getúlio Vargas, início do governo Dutra, e Banco do Brasil, basicamente. O que a SUMOC vai fazer? Vai tentar fazer uma política de contração monetária. É o típico instrumento que a gente usa ainda hoje, vai fazer o aumento da taxa do compulsório, aquela taxa que os bancos têm que recolher junto ao Banco Central. Então, se aumentando a taxa, os bancos têm que recolher mais, consequentemente, você vai ter um recurso menor para empréstimo, e lógico que isso vai dar um efeito sobre taxa de juros e sobre consumo, numa forma geral, sobre empréstimo, sobre crédito. Consequentemente, o objetivo dele com isso é tentar conter o processo inflacionário. Por outro lado, esse recolhimento de compulsório vai aqui para a SUMOC, porque quando ele ia para o BB acabava neutralizando essa política e fazendo novos empréstimos, e aí o governo, além de tudo, vai fazer uma limitação para operações de crédito do BB. Então, vai lá, política monetária em 2 pilares, aumento do compulsório, contenção do crédito do BB. E do ponto de vista fiscal, aqui desse lado em azul, ele vai fazer uma política de austeridade fiscal, que é tentar corrigir aqueles problemas do déficit público que a gente viu lá em slides anteriores. Como é que você faz isso? Basicamente, você corta despesas. Então, ele vai aqui, um corte de despesas na dotação orçamentária do ano seguinte de 36%. Além disso, ele vai fazer um corte em despesas de investimento. Evidentemente que isso vai trazer algum tipo de problema, e, ao mesmo tempo, ele vai tentar aumentar receita. Basicamente, o instrumento que o governo dispõe aqui, através da instrução 70 da SUMOC, que a gente já falou, é aquela que atribuiu um câmbio, taxas múltiplas de câmbio. Essa taxa múltipla de câmbio, o governo fazia leilões, ele vendia pelo preço que ele comprava, por exemplo, no setor cafeiro, e vendia através de leilões. Então, a diferença entre o que ele pagou e aquilo que ele recebeu acaba virando caixa do governo. É uma forma que o governo tem aí de fazer um controle das suas finanças para que o déficit não aumente tanto. Qual que é o resultado aqui do período Goodyear? Bem, vai quebrar banco aqui em São Paulo, não é? E aí você vai ter aí um problema que os bancos pequenos e médios vão acabar tendo que recorrer às operações de redesconto, não é? Aquela redesconto que a própria SUMOC oferecia para quem quisesse entrar no fundo para pegar empréstimo para poder honrar os seus compromissos. Isso vai ter efeitos aqui sobre o setor produtivo, algumas empresas entrando em concordata, você vai ter aqui, pela própria limitação do crédito do BB, você vai ter uma falta de crédito. Isso vai ter também um efeito aqui sobre o investimento privado, formação bruta de capital, conforme a gente viu, o governo vai conter despesas de investimento, isso vai ter um efeito sobre
o I da demanda agregada e sobre os gastos do governo, que vai ter um efeito econômico sobre a demanda agregada, apesar de, conforme a gente vai ver slides para frente, não houve um declínio econômico tão significativo assim, e você vai ter um corte aqui em 25% da importação de bens de capital, porque basicamente as importações eram feitas através de crédito do Banco do Brasil, que não vão poder mais ser feito porque o crédito está limitado. E aí, essa política do Godinho, como a gente pode perceber, não foi muito exitosa. Teve um problema lá, a economia acabou dando uma resposta negativa, aí o Godinho foi trocado aqui pelo José Maria Whittaker, justamente numa conjuntura ainda de quebra de banco lá no Distrito Federal, lembrando que o Distrito Federal aqui é o Rio de Janeiro. O que o Whittaker vai fazer? Basicamente vai desfazer tudo que o Godinho fez. Então ele vai dar uma ordem ao Banco do Brasil aqui para colocar à disposição recursos para evitar mais quebradeira, não é? O Banco do Brasil vai voltar a emprestar. Ele vai aqui assinar a instrução 116 da SUMOC, que é basicamente revogando todas aquelas resoluções que o Godinho tinha tomado no período anterior, em termos de aumento do depósito compulsório. Ele vai restabelecer o recolhimento compulsório aos níveis anteriores ao Godinho, e, além disso, ele vai promover uma política monetária expansiva, uma política de crédito expansiva através de expansão, emissão monetária, que é um tipo de política muito comum que o governo faz aqui na década de 50, hoje não mais. Do ponto de vista mais estrutural, o Whittaker vai tentar fazer uma reforma cambial aqui, tentando unificar o câmbio, a gente está aqui ainda sobre taxas múltiplas de câmbio, e fazendo tornando o câmbio aqui flutuante. Isso não vai funcionar porque já está no final do governo ali do período que começou com Getúlio, passou pelo Café Filho, Carlos Luz e depois Nereu Ramos, e aí simplesmente no fim de mandato ninguém consegue fazer nada no Brasil, uma experiência que a gente já tem aqui com uma certa regularidade. Do ponto de vista geral, como é que foi o desempenho econômico do período? A gente perceber aqui, ó, isso aqui foi o período do Godin, fez um esforço monetário e fiscal enorme, o efeito sobre a inflação foi praticamente nada. Aqui já é o período do Juscelino Kubitschek, que a gente vai falar em aulas posteriores, mas o efeito aqui sobre a inflação ele foi muito pequeno. O efeito sobre crescimento também não foi enorme. Se você pegar aqui PIB geral, PIB da indústria, agricultura e serviços, a economia até que está com um bom desempenho. Se você considerar hoje, os dados de hoje, a gente vai ver que é um desempenho muito bom, na verdade. Faz muitos anos que a gente não cresce nesse patamar, mas era bastante comum. Brasil da década de 30 até os anos 70, 80, tinha crescimento, era uma das economias que mais crescia no mundo, crescimento ao estilo chinês, apesar dessa política ortodoxa que o Godinho está fazendo lá em 1954. E aí, então, é isso. Então, o que eu queria ilustrar com vocês era isso, desse período do Café Filho, a herança que ele teve lá do Getúlio Vargas, ao mesmo tempo, a alternância aqui de 3 presidentes num período relativamente curto, 2 políticas econômicas, uma totalmente contrária à outra. A gente continua com problemas aqui no balanço de pagamentos, a gente vai continuar com problemas aqui inflacionário, a gente vai continuar com o problema do café, e essas questões elas vão tentar ser resolvidas com o próximo presidente, que é o Juscelino Kubitschek, que vai vir aí com plano econômico e vai adotar algumas medidas também conjunturais para tentar equilibrar a economia e, ao mesmo tempo, promover crescimento, o que nessa época aí é bastante difícil. Então tá. Então, na próxima aula, nosso tema é esse aí. Até logo.